Será o fim dos descontos em folha para aposentados e pensionistas do INSS? A fraude pode chegar em até 219 bilhões. Quem vai pagar a conta dessas fraudes? Quem foi lesado irá receber o dinheiro de volta? Quando serão ressarcidos? Fique aqui e acompanhe esta notícia com a gente. Sejam bem-vindos ao canal Econolítica, o seu canal de notícias sobre economia e política, sem enrolação. Lula havia dito em cadeia de rádio e TV que acionaria a AGU para obrigar entidades a devolver dinheiro a aposentados, mas o governo também avalia o uso de dinheiro público para começar o ressarcimento ao governo do presidente Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Estuda abolir e proibir definitivamente o desconto de associações e sindicatos na folha de pagamento de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, mas ainda é alvo do apelo de entidades que defendem a manutenção da cobrança após o escândalo envolvendo fraudes bilionárias. Além disso, a gestão petista avalia usar dinheiro do orçamento para começar a ressarcir as pessoas que foram lesadas e tiveram descontos indevidos. A Controladoria Geral da União recomendou cautela com a eventual retomada das cobranças. O assunto fez parte das mais recentes discussões entre o presidente Lula, o novo ministro da Previdência Social, Worney Queiroz, o novo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., e outros órgãos envolvidos, como a Advocacia Geral da União e a própria CGU. Lula havia anunciado em cadeia de rádio e TV que determinara à Advocacia Geral da União uma ação para processar associações e obrigá-las a ressarcir os aposentados. Porém, agora o governo estuda usar dinheiro público para isso, após a operação da Polícia Federal mirar em entidades que cobraram mensalidades sem autorização dos aposentados. O governo suspendeu as cobranças e os acordos das associações com o INSS que permitiram os descontos. O modelo, no entanto, não foi completamente extinto. A decisão final será do presidente Lula e ainda não foi tomada. No meio do caminho, há apelos de associações que arrecadaram dinheiro com as cobranças nos últimos anos. Representantes de entidades já levaram à nova gestão do INSS e do Ministério da Previdência a defesa da continuidade dos descontos. Um meio-termo estudado é adotar regras mais rígidas, com novas ferramentas de controle das autorizações, limite de valores e acompanhamento contínuo dos órgãos de fiscalização, além de monitoramento periódico das mensalidades. A fórmula para retomar as mensalidades e impedir fraudes é um assunto não resolvido no governo. Em 2024, após o início das investigações, o INSS adotou novas regras, mas ainda assim os descontos ilegais aumentaram, em vez de acabar ou diminuir. Em relatório concluído em abril, com a operação da PF, a CGU recomendou ao governo suspender os descontos e adotar novos procedimentos caso os acordos fossem retomados, como avaliar a filiação dos aposentados e a autorização das mensalidades e exigir das entidades detalhes sobre as cobranças, com base em evidências que permitam uma fiscalização acurada pelo INSS. Para a CGU, não há vantagens, mas sim prejuízos no modelo de descontos na folha de pagamentos. A conclusão do órgão é uma crítica às cobranças praticadas nos últimos anos. Abre aspas.
Não é possível identificar a utilidade prática e o benefício desse tipo de desconto em folha de pagamentos para os beneficiários do INSS, e sim prejuízo às suas atividades precípuas, fecha aspas, concluiu a Controladoria. Na avaliação da CGU, o procedimento no INSS está cada vez mais suscetível a descontos irregulares, principalmente pelo próprio perfil de fragilidade do público-alvo diretamente afetado, na sua grande maioria formada por idosos. A Controladoria alertou ainda para um problema no futuro que pode afetar as contas do governo, com o aumento de ações judiciais em que o órgão é acionado e pode ser condenado a reparar os descontos ilegais e ainda a pagar indenizações. Por ano, o governo avalia usar dinheiro público do orçamento da União para começar a ressarcir aposentados lesados com as cobranças ilegais. Há alguns entraves nessa solução. A medida exigiria aumento de gastos e de endividamento público. Além disso, o Poder Executivo ainda não concluiu uma análise sobre o tamanho total das fraudes e qual valor precisaria ser devolvido. Em pronunciamento no rádio e na TV, em função do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, o presidente Lula anunciou que determinou à Advocacia Geral da União uma ação para processar as associações que praticaram as cobranças ilegais e obrigá-las a ressarcir os aposentados. Nesse caso, o dinheiro sairia das entidades e não do orçamento da União. O novo presidente Gilberto Waller Jr. afirmou nesta terça-feira, 6 de maio, que o ressarcimento será feito na própria folha de pagamento do benefício, sem concluir de onde sairá o dinheiro. Por gentileza, pedimos que nos ajude a fazer esse canal a crescer curtindo, deixando seu like neste vídeo. O advogado e professor Rômulo Saraiva, especialista em direito previdenciário e autor do livro Fraude nos Fundos de Pensão, publicou um artigo na Folha de São Paulo em que aponta que o rombo nos cofres da Previdência Social pode ser muito maior do que os 6,3 bilhões inicialmente identificados pelo TCU. Saraiva questiona se, com a prática de venda casada, o prejuízo total não pode ter alcançado 219 bilhões de reais. Segundo ele, além das mensalidades associativas descontadas indevidamente de milhões de aposentados, há indícios de que associações e sindicatos possam ter atuado em parceria com instituições financeiras para aplicar empréstimos consignados sem autorização dos beneficiários. O mecanismo fraudulento, conforme o texto do especialista, envolvia o uso de dados vazados para contratar consignados em nome dos segurados e, na sequência, lançar descontos de mensalidades sindicais ou associativas, ou o inverso. Se eles já não tinham escrúpulo para roubar idosos hipossuficientes com mensalidades de R$50, com muito mais razão teriam interesse no empréstimo consignado, pontuou. Está gostando do vídeo? Então, se inscreva em nosso canal e ative as notificações no sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo. O artigo traz números que turbinam a suspeita. Os repasses financeiros de empréstimos consignados para associações e sindicatos saltaram de 57,4 bilhões em 2021 para 72,5 bilhões em 2022, chegando a 89,4 bilhões de dólares em 2023. No total, foram 219,6 bilhões de reais em 3 anos, valor sobre o qual não se sabe o quanto é legítimo. Saraiva também critica a forma como o TCU conduziu a auditoria. Segundo ele,
A Corte de Contas não investigou os contratos de empréstimos, mais de 15 milhões, e se limitou a verificar sites de associações. Como apenas 3 dessas entidades ofereciam consignado abertamente, o TCU concluiu que não havia indício de irregularidade. Abre aspas. Foi mais fácil ao TCU analisar a internet do que 15 milhões de contratos de empréstimo, local inexplorado. Fecha aspas. Ironiza. Para o especialista, a ausência de informações nos sites dessas associações não é suficiente para descartar fraudes, já que muitas dessas entidades funcionam com estrutura precária, tanto física quanto virtual. Agradecemos a você que assistiu ao nosso vídeo até aqui. E agora, faça com que esta notícia também chegue para outras pessoas, compartilhando com seus familiares, amigos e em suas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.